Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Boa noite, queridos amigos e professores. Estamos aqui para mais uma videoaula da classe do Juvenis. Estamos nesse trimestre aprendendo as lições sobre os profetas menores e aprendendo os conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Hoje o nosso tema é a lição número 10, que será aplicada no dia 10 de março de 2020 e falaremos sobre Sofonias. Quem foi o profeta Sofonias e toda a estrutura que a lição nos oferece. Passaremos mais subsídios, alguns versículos interessantes para os irmãos anotarem. E qualquer dúvida pode deixar o seu comentário logo abaixo. Desde já, se gostar do nosso vídeo, dê um like, dê um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, assim como quando os vídeos novos chegarem, os irmãos serão os primeiros a serem notificados. Então, venha conosco aprender mais uma lição. Lição 10. A lição 10 será Sofonias, o juízo de Deus é universal. Nessa lição, temos como objetivos declarar que o julgamento de Deus não faz acepção de pessoas, relacionar que o dia do Senhor com o juízo e a sua misericórdia e mostrar que os fiéis serão recompensados pela lealdade a Deus. Bom, irmãos, já vamos começar, estamos mais alguns versículos. O julgamento de Deus, ele não faz acepção de pessoas, assim como em João 3,16, que é o nosso textuário do crente, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Jesus veio ao mundo para salvar a todas as pessoas, o julgamento de Deus, ele também vai atingir todas as pessoas. Os santos e os não santos, os justos e os injustos. Então, se a gente acredita que Deus veio ao mundo para salvar todas as pessoas, também temos que acreditar que o julgamento será para todas as pessoas. A gente vai relacionar que o dia do Senhor com o juízo e a sua misericórdia. Em Provérbios 3:12 está escrito assim, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Então, sempre quando a gente tem uma correção do Senhor, essa correção não é para acabar com a gente, para deixar a gente para baixo, para acabar com a nossa história. Essa correção serve simplesmente para que possamos pensar nos nossos caminhos e redirecionar a nossa rota. Então, a gente converte o caminho que a gente estava. Se é um caminho que vai trazer sofrimento, a gente vai para um caminho que traz paz. Então, Deus, na hora que Ele nos corrige, Ele quer a nossa obediência. Então, a justiça de Deus, ela vem para corrigir aquelas pessoas que estão no caminho que não agrada a Deus. Então, a partir do momento que a gente recebe a correção, essa correção é com misericórdia, essa correção é com amor. E esse caminho é simplesmente para que a gente consiga alcançar o melhor de Deus. O nosso melhor de Deus, a salvação, a nossa vida eterna. E vamos mostrar também que os fiéis serão recompensados pela lealdade a Deus. Em Gálatas 6:7 está escrito: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. A nossa vida é como uma fatura de cartão de crédito. Então, a gente todo dia vai lá, passa o cartão,
dia 10, dia 15, a fatura chega. Então, se fizermos coisas boas, a fatura vai vir com coisas boas. Deus não é um Deus injusto. Se fizermos coisas más, colheremos coisas más. Então, Deus sempre está fiel e justo para nos dar tudo aquilo que merecemos. Então, Deus não é um Deus injusto. Sofonias, o juízo universal de Deus. O juízo de Deus é universal. Esse é o tema. Muitas vezes, vemos no decorrer da Bíblia que temos Deus trazendo juízo individual para alguma pessoa somente, Deus trazendo juízo para uma só nação e Deus trazendo juízo universalmente, que é o que Sofonias estava alertando, a profecia de Sofonias. O juízo universal já aconteceu outra vez. Lembra do dilúvio? O dilúvio foi um juízo universal, onde Deus puniu toda a terra. E esse juízo, ele vai acontecer novamente. No texto áureo, temos o versículo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele está inserido em Malaquias 3, versículo 18. Deus, ele é um Deus justo. Assim como Deus é um Deus amoroso, outro atributo de Deus é que Deus é um Deus justo. A taça de Deus, ela vai enchendo. É como se fosse um copo. E o copo vai enchendo, vai enchendo. Deus vai vendo a iniquidade, a taça vai enchendo, enchendo, até que chega uma hora que o juízo vem. E Deus, mesmo quando chega essa hora, ele age com justiça. Vemos outra vez essa justiça em Gênesis 18, 25. Abraão, ele estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E nesse tempo, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E avisou a seu amigo Abraão. Abraão falou assim, onde o justo juiz não faz justiça, porque ele destruiria um justo no meio de todo o povo injusto, e Deus, ele se mostra como um justo juiz, tirando Ló do meio da destruição de Sodoma e Gomorra. Prosseguindo, irmãos, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Sofonias, capítulo 1, versículo 1 a 3, e capítulo 3, versículo 8 e 9. Sintetizando, a soberania divina é inquestionável, de forma que a justiça de Deus recompensa os homens segundo as suas obras. Nesse aspecto, observaremos que o profeta Sofonias não teve receio em entregar a palavra do Senhor, pois ele estava seguro do seu cumprimento. O juízo de Deus não faz acepção de pessoas, pois tanto Judá quanto as nações vizinhas seriam sentenciadas. Portanto, aprenderemos que a correção de Deus aos seus filhos tem um propósito redentor. O desejo do Senhor é que todos os seus filhos se salvem. Sofonias, ele advertiu ao povo, assim como Jesus no Novo Testamento. Jesus, ele falou muitas vezes, repetidamente, para o povo se arrepender. Ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, usando sempre termos mais nítidos e perturbadores. No entanto, ele sempre falou essas coisas usando tons mais ternos, mais compassivos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala que o homem, ele precisa de um arrependimento, porque o desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Introdução. Durante o ministério do profeta Sofonias, ocorrido no reinado de Josias, a ausência do temor e a crescente prática idólatra envolviam todos os povos, inclusive Israel.
o juízo universal foi anunciado, e nem os deuses pagãos ou forças de guerra poderiam livrar das mãos do Senhor. Refletimos hoje sobre a justiça divina, que jamais deixa o ímpio sem condenação, nem permite ao justo ficar desamparado. No dia do Senhor, o justo juiz julgará todos as causas e congregará para si uma nação pura e adoradora. O que vemos na época de Sofonias? Sofonias, ele estava num tempo que as pessoas tinham perdido o temor. Vivia num tempo que as pessoas pecavam sem se preocupar se há um Deus no céu olhando. Bem parecido com hoje, né? Então, é nesse tempo que Sofonias vivia. As pessoas não tinham o temor, praticavam a idolatria, e a idolatria não é somente adorar outros deuses. A idolatria é deixar qualquer coisa ocupar o seu coração em principal e essa coisa não ser Deus. Então, Deus, ele quer o nosso coração exclusivamente para ele. A partir do momento que deixamos outras coisas, ou pessoas, ou riquezas, ou trabalho, ocupar o nosso lugar, o lugar de Deus no nosso coração, estamos praticando a idolatria. Outra coisa que as pessoas faziam naquele tempo era consultar as estrelas. Elas subiam nos terraços para consultar as estrelas para saber do futuro. Bem parecido com o nosso horóscopo hoje. O crente não tem horóscopo. O crente confia plenamente em Deus. É dali que estamos a nossa confiança. Não temos um signo. Não sou do signo de Aquário, Sagitário, Câncer. Isso daí não interfere em nada. O dia que eu nasci não muda o futuro que Deus tem para mim. O futuro depende das minhas escolhas. Em Salmos 119, verso 9 e 11, fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando e seguindo a tua palavra. É isso que faz a diferença na vida de um cristão. É isso que define se tem uma vida abençoada ou não. Não é signo, não é cor da roupa que eu tenho que usar naquele determinado dia. Isso daí são coisas que inventaram há muito tempo, mas que as pessoas de hoje ainda seguem. Então, lembre-se, crente não tem signo, crente tem Jesus. Então, o que desencadeou o juízo? A ausência de temor. Em Provérbios 9, 10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, faltando o temor, falta tudo. Começamos a ficar sem sabedoria, agir de maneira que não agrada a Deus. E vamos entrar no contexto histórico. Quem foi Sofonias? Sofonias, ele foi da linhagem real. E é um dos poucos profetas que a Bíblia já dá toda a descendência dele. Quase toda. Em Sofonias 1:1 fala, mensagem do Eterno a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ela veio a ele durante o reinado de Josias, filho de Amon, que era o rei de Judá. Então aqui já temos todas as informações que precisamos. Sofonias era do reinado de Josias, ele estava profetizando nesta época, e era no reino de Judá. O que aconteceu naquela época? Josias, ele veio pós o reinado de Manassés e Amon, que foram reinados muito ruins. Apesar de Manassés ter se convertido no final da sua vida, ter tentado fazer o que é certo no final da sua vida, ele levou o povo à adoração de ídolos. E aí vemos como é importante a liderança.
Manassés, ele quando liderou, ele influenciou o povo negativamente. Nós que estamos à frente de um trabalho tão importante que é lecionar, temos que entender que o nosso exemplo ensina muito os nossos adolescentes, os nossos jovens. E ele ensina mais do que a nossa palavra. Então, Esdras 7, verso 10 diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, primeiro passo, Esdras, ele buscou a lei do Senhor. Segundo passo, ele cumpriu a lei do Senhor. Para o terceiro passo, ensinar. Irmãos, eu deixo a pergunta hoje para nós. Nós temos buscado a lei do Senhor, meditado na sua palavra? Nós temos cumprido a lei do Senhor? Se a resposta for sim, então estamos aptos para ensinar. Porque o primeiro passo é ensinar pelo exemplo. Billy Graham disse: pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Então, o nosso corpo, a nossa vida, sempre prega mais do que as nossas palavras. Em Romanos 15:4 fala: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, ensinar a todos. A gente tem que demonstrar que o povo de Deus precisa ser confrontado pelas suas advertências. Porém, além de ser confrontado, que era o que Sofonias estava pregando ao povo, eles têm que ser consolados pela sua promessa. Não somente teremos a correção do Senhor, teremos a correção para que temos o arrependimento, para chegar a uma vida de santidade, para poder alcançar o céu. Então, o tempo daquela época, os tempos eram crescentes de idolatria e práticas abomináveis, pois o rei Manassés, o rei anterior, era politeísta. Ele não acreditava somente em Deus. Ele adorava todos os deuses que apareciam na frente dele. E ele ergueu altares pagãos por toda parte, inclusive dentro da casa do Senhor. Então você imagina, chegava lá para cultuar, tinha o culto a Deus vivo, o Deus Santo, que é o que a gente adora, e o culto a Baal, um exemplo. E o culto a Baal, dentro do mesmo templo. E sabemos que Deus não é um Deus de confusão. E Deus é um Deus de exclusividade. Ou seu coração é inteiro dele, ou você já está desobedecendo. E era isso que estava naquela época. Estavam sendo corrompidos até as pessoas que estavam para adorar a Deus. Tínhamos também prática de feitiçaria e idolatria. As escrituras declaram que o rei Manassés fez errar a Judá e a Jerusalém, tornando-as piores que as nações sentenciadas pelo Senhor. Então, as nações que estavam ao redor, elas também seriam julgadas. Só que a nação de Judá, ela estava copiando tudo que as nações vizinhas faziam. E Deus, ele abomina isso. A gente tem que estar no mundo, sede santos, sedes o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salga, para que fim ele serve? Só para ser pisado pelos homens. Então, é isso que Deus quer. Deus quer que façamos a diferença. E não só naquele tempo. Que façamos a diferença hoje. Que façamos a diferença amanhã. E todos os dias, até a volta do Senhor, temos que fazer a diferença. Vamos para o tópico 2. A estrutura do livro. Temos aqui divididos em 3 subtópicos. A estrutura do livro. O julgamento universal de Deus. O julgamento, Sofonias estava pregando que o julgamento não viria somente para a nação de Judá.
o julgamento viria para as 4 nações que estavam ao redor de Judá. Por quê? Essas pessoas, elas também estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Deus é o justo juiz que vê tudo. A taça da iniquidade daquele povo estava se enchendo. Então Sofonias foi, pregou, disse para todas as pessoas que o julgamento de Deus viria. Ele pregou para todos os povos Ele pregou para os povos daquela época. Quando a gente recebe uma palavra de repreensão, o que se espera? Se espera que essa palavra surja em nós, no nosso coração, o arrependimento, para que possamos nos achegar mais a Deus. Mas, infelizmente, não chegou arrependimento àquelas pessoas. E as pessoas daquela época, as pessoas que seriam julgadas, as 4 nações inimigas que cercavam Israel: Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Nem o castigo de Deus para as nações fez Israel se arrepender, mas o contrário, foi ainda mais perversa. Vemos isso em Sofonias 3, verso 7, que diz assim: pensei, com certeza eles vão me honrar agora, aceitar a minha disciplina e a minha correção, buscar um escape das dificuldades em que se encontra, achar alívio do castigo que estou trazendo. Mas isso não os incomodou. De manhã cedo, lá estavam eles, fazendo tudo de novo. Então o povo, ao invés de se arrepender pelas palavras que Sofonias estava falando, eles continuaram fazendo tudo aquilo que eles estavam fazendo. Foi como se entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Para o tópico 2.2. As palavras aos fiéis. Porque naquele tempo tinha gente fiel. Tinha aquelas pessoas que não se curvavam e não adoravam os outros deuses. Tinha aquelas pessoas que confiavam no Deus vivo. E para aquelas pessoas, o Senhor instituirá um culto universal, separando para si um povo puro e humilde, que é o que vai acontecer na volta de Cristo, que se inclina somente ao seu Deus. Não haverá mais cativeiro e os remanescentes viverão em paz. O dia do Senhor é tratado em seu aspecto positivo. Deus converterá todas as nações que se achegarão a Ele. Esta é uma grande promessa de Deus aos cristãos fiéis, pois um dia haverá harmonia entre os povos, onde serviremos ao Senhor em um mesmo espírito. Glória a Deus por isso, meus irmãos? Chegar um dia que não tem mais sofrimento, que não tem mais perseguição, isso daí é o anseio de todo crente. Em 2 Coríntios 5, verso 10, está escrito: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Será a entrega do galardão, onde nós receberemos tudo aquilo que fizemos de bom nessa terra. Então, se a gente não recebeu a honra nessa terra, porque muitas pessoas buscam a honra aqui nessa terra, nossa honra não vai ser aqui. Aqui estamos só trabalhando para o nosso Senhor. Nossa honra será no céu. Então, naquele dia, alcançaremos o nosso galardão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, está escrito que se a gente espera a Deus somente nesse mundo, somos os mais miseráveis. Então, temos que acreditar que o mundo não acaba aqui. A nossa vida é eterna. Então, o nosso galardão, as nossas recompensas, o nosso choro cessará somente naquele dia. Então, tudo aquilo que estamos fazendo aqui, nada é em vão. As lutas não são em vão, as perseguições não são em vãs. Seremos o nosso galardão, a nossa recompensa naquele dia.
pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2.3. Sofonias encerra sua profecia com convite de louvor ao Senhor. Chegará o tempo da nação cantar alegremente, pois o Senhor estará no meio do seu povo. Que alegria será aquele dia, hein? Ele será a sua fonte de alegria. Os cativos retornarão e receberão um novo nome e um novo cântico. O louvor de Deus, para Deus, é a coisa mais linda que existe. Quando ele é de coração. Deus, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Em Neemias, capítulo 8, versículo 10, está escrito assim, ó, que a alegria do Senhor é a nossa força. Pode estar o problema que for, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmão, se você está passando por um problema, se você está desanimado, peça para Deus essa alegria. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está desanimado, pede para Deus. Deus, eu preciso da sua alegria, eu preciso da sua força, porque a nossa trajetória não acaba aqui. Nossa trajetória começa a partir do momento que morremos para o mundo. Ali já começa a nossa trajetória, a nossa vida eterna. Então, não vamos esperar para viver somente nessa vida. O mundo, a morte não é o fim, a morte é o começo. Vamos para o tópico 3, a mensagem do profeta. Sofonias nos leva à compreensão de que o dia do Senhor é um ajuste de contas com Deus. Lembra da fatura do cartão de crédito? Um dia ela chega, onde os ímpios serão destruídos e os fiéis preservados. No grande dia do Senhor, os ímpios serão atirados como estercos, e seus bens não lhe darão proteção. Mas, nesse mesmo dia, a benignidade divina será manifestada aos que andam retamente. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. O dia do Senhor chegará. Temos que manter a nossa vida em santidade. Ensine para o seu adolescente, para o seu jovem, que ele mesmo sendo jovem, ele será cobrado pelas suas atitudes. Em Deuteronômio 30, verso 19, nos dá a escolha. Escolhe, pois, a bênção ou a maldição. Deus põe na nossa frente sempre a escolha. Nós que temos que decidir se vamos escolher o bom ou se vamos escolher o mal. Se escolhemos o bom, temos o melhor de Deus e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Se escolhemos o mal, a própria palavra já diz, a maldição nos acompanhará. Então, está nas nossas mãos. Deus está ali, disposto a nos ajudar. Vamos escolher sempre o bem. Assim como os jovens de hoje podem fazer a diferença na nossa geração, teve jovens que fizeram a diferença. Daniel é prova disso. Josias é o rei que estava reerguendo a cidade. Josias começou o seu reinado com 8 anos. Então, 8 anos. Ele já começou a caminhar em caminhos que levavam o povo a adorar o verdadeiro Deus. Então, adolescentes, professores, vamos levar os nossos adolescentes a adorar, a viver uma vida de santidade. Estamos ensinando a palavra. Que eles possam sempre levar essa palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Vamos caminhando para o final. Para concluir, o dia do Senhor é uma sentença definitiva e prenunciada por muitos profetas. Ela representa o tempo em que todos verão a justiça sendo feita. Muitas vezes a gente quer que a justiça seja feita no nosso tempo, na nossa hora.
alguma coisa sai errado, Deus, mas o Senhor não está vendo, aquela pessoa está fazendo mal, aquela pessoa está matando, aquela pessoa está roubando. Calma, Deus está vendo tudo. Ele está vendo o mundo, a corrupção que está no mundo, na política, no nosso meio evangélico. Deus está vendo tudo e Ele não fecha os olhos dele. Mas, uma hora, Ele descerá para julgar a todos. Vamos confiar no Deus que servimos, vamos confiar que o justo juiz julgará a todos. Esse dia chegará. Você está pronto? Finalizando, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Por isso lembre, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus, Ele chama as pessoas ao arrependimento, porque Ele quer salvar a todos. Então vamos ficar firmes, vamos confiar na palavra do nosso querido, amado Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o fim. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e posteriormente estaremos ministrando novas lições. Deus abençoe, tenha uma excelente semana abençoada por Deus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.